O TVR Notícias de hoje está diferente. A edição de hoje é especial em homenagem ao ex-prefeito de Pompeia, Oscar Noril Yassuda, que faleceu no início da tarde desta segunda-feira. Oscar, que vinha lutando contra um câncer há algum tempo, apesar da sua intensa vontade de viver, não resistiu e veio a falecer. Por isso que o TVR Notícias de hoje vai ser dedicado ao ex-prefeito de Pompeia, Oscar Noril Yassuda, que governou a cidade, esteve à frente do Poder Executivo de 2009 até 2016, primeiro mandato, e foi para a reeleição segundo mandato. Oscar, nessa segunda-feira, deixa a cidade, deixa a esposa e 2 filhos, Paulo Vitor e Carol. Nós acompanhamos também uma carreata em homenagem ao Oscar Yassuda e também a sua família. Essa carreata que saiu da vila de Paulópolis e veio em direção ao velório municipal, passando pelo centro da cidade. Dezenas de carros acompanharam, fizeram essa carreata para dar o seu último adeus. Na chegada aqui ao velório municipal, as pessoas devidamente protegidas, com máscara, entraram no velório cantando uma música e demonstrando seu carinho, seu apoio para a família de Oscar Yassuda. Nós também conversamos com algumas pessoas que fizeram questão de externar os seus sentimentos, não só para a família, mas também o quanto Oscar Yassuda foi importante para elas. Vamos ver. O velório do ex-prefeito de Pompeia, Oscar Yassuda, aconteceu na noite de segunda-feira, das 19 horas até as 22 horas, no velório municipal Santa Terezinha. A equipe da TVR separou algumas fotos, algumas imagens dessa trajetória do ex-prefeito, por 2 vezes ex-prefeito de Pompeia, Oscar Yassuda. Mas antes de ser prefeito, era pai, filho, amigo, companheiro e que deixa, como nós vimos nos depoimentos, um legado. Vamos ver essa homenagem preparada pela TVR. Nós vamos ver agora alguns depoimentos, algumas pessoas que espontaneamente quiseram falar sobre o que
o Dr. Oscar Noril Yassuda significava para elas. Oscar, que foi 2 vezes prefeito de Pompeia, de 2009 a 2016, e essas pessoas deixaram aqui a sua mensagem de gratidão ao ex-prefeito Oscar e também à sua família. Vamos assistir. Daniel, a gente sabe que nesse momento as palavras elas somem, né? Mas o que que o Oscar representa para você e para sua família? Olha, Pércio, o Oscar, para mim, para minha família e creio para toda a Pompeia, representa um símbolo de honestidade, de integridade. E nós não perdemos ele, nós ganhamos em conhecê-lo como uma pessoa, como um gestor da cidade, um ótimo gestor. E como a Bíblia diz, que tudo há um tempo. Deus assim aprove Deus recolher o Dr. Oscar no dia de hoje, porque o que ele tinha para nos proporcionar, assim ele fez em nossa cidade. Deixou um grande legado para sua família, para amigos próximos e para todos aqueles que conheciam e admiravam, como a mim e a minha família, né? Temos a agradecer por tudo aquilo que ele fez, pela hombridade, pela honestidade e pelo caráter a qual o Dr. Oscar deixou para nós. Que sirva de exemplo para todos que estão começando a caminhada política e também de exemplo para todos os homens da nossa cidade, estado e também da nação brasileira. Olha, o Oscar, a gente foi criado junto, estudamos a infância junto, aí depois ele foi fazer a faculdade e eu continuei aqui em Pompeia. Aí nos reencontramos depois dele formado, ele cuidava do meu gado, né, como veterinário. E após isso também, né, tivemos na política junto durante 8 anos, né. Eu posso dizer que da simplicidade dele, da capacidade de ajudar as pessoas, né? Para Pompeia foi uma perda muito grande, porque o que ele fez na área social foi muito uma coisa que não dá para descrever. Talvez a gente torça para que tenha um novo prefeito que venha desenvolver um trabalho que nem ele fez, trazendo muita ação social para Pompeia e desenvolvendo o município, né? Fora a faculdade da FATEC, o Senai, tudo que ele trouxe para Pompeia. Então a família hoje sofre essa perda. Eu principalmente como amigo, sofro muito essa perca. E a cidade, né? A cidade deixou de ter um pompeense de coração que estava disposto a dar a sua vida pela nossa cidade. Oscar amava a cidade e a população de Pompeia. É notório, né, de tudo que ele fez, de todas as vezes que ele se manifestava, do amor que ele tinha por Pompeia, né? A gente que nasceu aqui, eu como ele, a gente tem esse amor por Pompeia, né? Espero que ele servir de exemplo, né, para muitas pessoas, para que essas pessoas façam ações do bem como ele fez para o nosso município. E também um pai de família, né, íntegro, um pai de família dedicado, amoroso. Então, só tenho que falar bem do Oscar. Foi um companheiro e vai ser para sempre um companheiro meu. Chiquinho, nesse momento não dá para dizer muito, mas o que que o Oscar significa, né, para você? Bom, Pércio, o Oscar representa um legado de honestidade, um legado de princípios pautado no bem comum e foi uma pessoa que no bem público se preocupou com o próximo e como pai de família também. Hoje é uma perda para a política brasileira, todos estão sentindo, é um dia difícil e ele cumpriu a Páscoa dele aqui na terra, combateu o bom combate, que Deus o receba e que o legado dele nunca se apague, as conquistas que foram
conquistas em prol da nossa sociedade se pendure, porque o maior legado que se deixa é o amor que ele tinha por essa terra, é o amor que ele tinha para com todos. Então, são essas palavras aí nesse momento tão difícil. Olha, eu fui companheira assim de escola do Oscar, né? Acho que estudamos 12 para mais anos, né? Aqui no Sene, no grupão, né? E o Oscar sempre foi assim, um menino muito quieto, muito sério, né? E a gente sempre assim brincava muito com ele, arrumava namorada, né? E para ele brincava assim, sabe? Para ver se ele se abria mais, mas ele sempre sentava na última cadeira, muito estudioso, muito inteligente, né? E aí depois fomos fazer faculdade, eu me casei, ele também se casou com a Elisete. Conheci muito a Elisete também, porque o avô do meu marido, que era também vereador na época que o pai dela era, então a gente se conhecia também, né? E a Elisete também uma ótima pessoa, né? Que ninguém pode falar nada dela, fez um trabalho maravilhoso para Pompeia. Falar do legado que Oscar deixou. Qual é o principal legado que Oscar deixa? Na... Honestidade, bondade, seriedade, justiça. Foi um homem justo, um homem que deixou para Pompeia o que ele pôde fazer, ele fez. Entendeu? Agora, assim, eu não, assim, na época que ele fez tudo o que ele fez, eu não participei assim tanto, porque como eu moro na fazenda, eu não assim posso falar assim, eu participei assim do que eu vejo, tudo o que ele fazia, né? Saúde era muito boa, porque o Vitor morou 8 anos na minha casa e eu via o trabalho deles na saúde. Quando eu perdi meu genro em 6 horas, ele fez assim o que talvez ninguém pudesse fazer por nós. Então isso, a família Gregório, a família Souza nunca vai poder pagar para a família deles o que eles fizeram por nós. Então, esse legado vai deixar muitas saudades, né? E quando minha sobrinha também ficou doente, que era a namorada do Paulo Vitor, ele também acompanhou toda a doença da menina, junto com o Paulo Vitor. Então, nós temos muito que agradecer a ele. E o legado que eu acho que ele deixou foi um legado muito bom. E que todos nós, se pudermos acompanhar o legado dele, né? Com justiça, seriedade. Ele foi punido por muitas coisas que ele não fez, mas graças a Deus absolvido. É isso que eu tenho que falar do Oscar. O Oscar, para mim, ele representa um homem de caráter, de fibra, que lutou por Pompeia. Nós vimos ele trazer a FATEC para Pompeia. Nós vimos a creche do idoso em Pompeia. E hoje, infelizmente, ela está fechada. Nós vimos, Pércio, ele trazer uma alimentação muito boa para as crianças. E, além de tudo, ele é um homem abençoado. Eu estou muito triste. Pompeia teve uma perca muito grande, infelizmente. Mas eu louvo a Deus, porque ele descansou no Senhor. E eu agradeço por tudo o que ele fez por Pompeia. Eu agradeço porque eu sei que o Oscar, ele sempre fez o melhor por Pompeia. Ele era um homem de um coração grandiosíssimo. Eu conheço o Oscar de perto, eu pude estar com ele de perto. Ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa do povo, ele sempre esteve no meio do povo. E eu sempre admirei ele e vou continuar admirando. Ele foi morar com Deus, mas eu continuo admirando o Oscar. Que ele descanse no Senhor, porque eu sei que o Senhor foi preparar um lugar para ele.
Wellington, você que também teve o privilégio em conhecer Oscar Yasuda, né? Não só como prefeito, mas como pessoa. Qual é o principal legado que ele deixa para você e sua família? Bom, primeiro, conhecer Oscar Yasuda através de você, né? Nossas histórias se confundem com a do Oscar. E eu sempre falo que ele era um cara muito ponderado, conciliador, né? Muitas vezes nós, como assessor tal, a gente sempre age no impulso, com o clima político e tal, mas ele era uma pessoa que sempre buscava conciliar. E muitas vezes eu via ele lutando, batalhando, se esforçando, fazendo o impossível para ajudar uma pessoa. Nós íamos ver quem era a pessoa, era uma pessoa que vivia o criticando, xingando, mas Oscar, ele sempre falava, não, temos que ajudar todos. Então acho que o maior legado dele é essa humanidade. A humanidade que, apesar de ser algo tão lógico, são poucas pessoas que têm. Então eu acho que o maior legado do Oscar e o ensinamento que ele nos deixa é ter humanidade. Encerramos o TVR Notícias de hoje com muita tristeza. Pompeia perde um de seus filhos, afinal Oscar Yasuda nasceu aqui, cresceu, constituiu família e se doou pela cidade. Mais do que isso, ele doou a própria vida em favor de muitas famílias, de muitas pessoas. E é com esse sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo de gratidão. Gratidão a esse ser humano que cumpriu a sua missão dada por Deus. Cumpriu com maestria, com integridade, aquilo que foi designado para ele cumprir. Se doou, serviu. E ele sempre dizia, durante o tempo que ele passou como chefe do executivo, que aquela cadeira ele estava prefeito. Nunca ia ficar eterno. E esse legado ele transmite e transmitiu para outras pessoas, para que todos pudessem entender que antes de ser um homem de vida política, de vida pública, pai, filho, amigo, esposo. Elisete, a sua companheira de luta, de vida, Paulo Vitor, Carol, seus filhos, recebam a homenagem da TVR, o nosso carinho e que somente Deus possa confortá-los neste momento de muita dor e muita tristeza, mas também de missão cumprida. Obrigado, Oscar.